Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu realmente não gosto de falar, que é pedir. Sou uma péssima pessoa para pedir, porque sou muito turrão e orgulhoso. E suponho que passaria necessidade e não pediria. E talvez seja essa a vontade de Deus, que eu aprenda, porque como Paulo disse, sei em tudo estou instruído, sei ter e padecer necessidade. Sei contar com ajuda, sei ser apoiado, sei ser ajudado sem me complexar, sem achar que eu sou um imprestável, inútil. E eu penso que é bíblico até. A colaboração entre os irmãos é bem vista, eu acho, por Deus. Porque é a interação deles uns para com os outros que é realmente comunhão no corpo do Senhor. Porque todos eles são o corpo e interando entre si. Na necessidade uns dos outros intervir, porque muitas vezes não podemos por nós mesmos, mas podemos pelo outro. E eu posso pouco por mim mesmo, como diz o ditado: médico, cura-te a ti mesmo. Podemos muito pouco por nós mesmos, tem hora, no que diz respeito às necessidades individuais de cada um. E cada um padece algum tipo de coisa, em que naquilo ele é insuficiente e, portanto, padece. E por outro lado, naquilo que ele é insuficiente, alguns não são insuficientes, e eles são potentes nesse sentido. Então é quando uns deveriam, pelo menos, né, suprir uns aos outros, naquilo que lhes falta, até que não haja falhas em parte nenhuma e o corpo inteiro esteja abastecido. E eu me envergonho da condição de pedinte, porque não é normal, eu creio, uma pessoa saudável pedir. Muito embora eu mesmo, sempre que posso, colaboro com qualquer um que ao redor me peça, porque eu entendo que nunca se sabe a condição que o outro está, o que o está pedindo. E Deus pode pôr ele naquela condição e ele ser motivo de bênção para uns e maldição para outros. Simplesmente por atentar à necessidade dele e fazer aquilo que o Senhor Jesus ensinou que fizéssemos. E outros por negligenciarem e tornarem-se que aquilo que era seu se tornar tão precioso aos seus próprios olhos ao ponto de não conseguir se colocar no lugar do outro. O que foi chamado idolatria. Quando a coisa mais importante no mundo somos uns para os outros. Não são as coisas no mundo, mas as pessoas no mundo é o que realmente é realmente importante. E erramos desse modo muitas vezes. Mas eu não aprecio a condição de estar nessa condição. É humilhante até. Mas eu penso que tudo faz parte da escola de Deus para me ensinar. E então em tudo dou graças. Ele me deu até mesmo esse meio de estar fazendo isso aqui dessa maneira. Que seria pedir a você. Crendo eu que seria uma maneira de ele abençoar muitos. Por fazerem caso da necessidade de um irmão. E se ocuparem naquilo. De se moverem, saírem do seu lugar por aquilo. E a Bíblia diz: nem mesmo um copo d'água fria dada a um desses meus pequeninos será esquecido. Porque ele disse que quando fizestes a um desses meus pequeninos, a mim mesmo o fizeste. Fazendo benefício a Deus na pessoa de um filho seu. Que na maioria das vezes está em dificuldades na realidade. Não é como se vê por aí, como que eles estão prosperando e indo adiante. Normalmente eles estão em dificuldade. Porque não são dados ao dinheiro e realmente tiveram que pôr para fora o mundo e não estão realmente buscando essas coisas. E passam a ser necessitados até no mundo, sendo ajudados aqui, ajudados ali para a bênção de alguns, inclusive. Que lhes estende a mão.
E é uma condição ruim para mim. Não saberia como fazer isso. Acho que eu demoraria um século para explicar para a pessoa a minha condição e o que. Para tentar mostrar para a pessoa que eu não estou usando da boa fé dela, entende? Para lesar ela, mas é por questão de que eu estaria mesmo precisando. Então pensei em fazer um vídeo assim e tentar expor isso dessa maneira. E tentar expor a minha condição, de como que, de fato, eu estive já por algum tempo bem limitado financeiramente. Que tenho contas atrasadas, contas de anos inclusive, de água, energia, que não tenho tido meios de colocar elas em ordem. Muito embora, se você for olhar, você pensaria que seria um desleixo meu. E pode até, por certo ponto de vista, até ser realmente. Mas tem sido assim como eu tenho sido conduzido realmente. Não consigo fazer nada a não ser estar em contato com ele o tempo inteiro, enquanto ele fala comigo dentro de mim. E me ocupar em outras coisas me faz me sentir um mal-estar, estar ocupado em outras coisas, do que estar a sós com ele. E é uma grande desfeita, na realidade, para o Senhor. Então, mas enquanto estive com ele, enquanto dei as costas ao mundo e toda a minha vida e tudo, para ter o privilégio de estar com ele por anos aqui, e ele tem me ensinado profundas coisas da sua palavra, a qual é o desejo do meu coração repartir com todos, por meio disso aqui que eu creio que Deus pretende levantar para a ajuda de muitos, para a perfeita compreensão do que a palavra está dizendo, o que é um caminho cristão a se seguir, o que são as etapas, o que você deve estar buscando fazer até que se faça, que é o novo nascimento, é o que nos interessa. Por meio disso, ajudar a muitos, até mesmo que sequer nunca conheceram a Cristo, o Evangelho ou nada, até mesmo que estiveram completamente cegos a respeito disso, para poder compreender-se facilmente, rapidamente, porque não há 40 anos para você compreender, não é igreja, no igrejismo, ir à igreja, onde estamos jogando palavras para todos os lados e efeitos, mas em relação a definir as coisas e fazer conduzir o povo, fazer eles caminhar no sentido e chegar, cruzar a linha de chegada, meio que tem que ser captando por alto, por muito tempo, juntando, quando na realidade se já tem um conhecimento, né, podemos chegar logo ao entendimento, o que é que se requer. Mas deixemos isso para depois. Então eu escolhi colocar uma artezinha assim, para falar no meu lugar, porque para não ficar toda hora também falando, olha, vai lá e faz um pix, faça uma doação ou isso ou aquilo, entendeu? Você terá consciência ao ver a imagem do que se trata e por um ou outro segundo, algum pouquinho ali, simplesmente desaparece sem interromper o assunto ou nada. E esse código ali, QR Code, te linka para uma página onde eu vou deixar alguns documentos lá, como que os negócios de água e energia, essas coisas lá para que você possa dar uma olhada. De repente você pode até pagar eles por aí também. Também me ajuda de todos os modos, mas lá também pretende ser um lugar à parte, né, desses vídeos que a gente faz, para você poder ir onde o conteúdo vai ficando reunido lá também, para você baixar e fazer o que você quiser. Essa é a ideia, fazer isso, né? Não sei como, eu não acho tempo para fazer. Mas dispor lá tudo que eu já gravei e poder editar e retirar do contexto do que já gravei as partes interessantes e compor pequenos vídeos, tem muito trabalho a se fazer com o que já foi feito, já foi falado já. Mas eu mesmo sou sozinho e não tenho tempo para fazer isso. Precisaria de apoio, inclusive, de quem se interessa em compartilhar, compreende? Mas por enquanto vai ficando o link para ir lá e lá na medida que fica um QR Code dinâmico, né? À medida que eu mudo lá, quando você vai estar do jeito que está recentemente, então pode sempre estar sendo atualizado. Uma coisa que dentro de um vídeo você não pode, já foi feito e você não pode mudar. Foi colocado no ar do jeito que está e você não pode mudar. Nesse caso aqui eu posso mudar. Simplesmente mudo o site lá e quando você vai para lá já é uma coisa baseada no que foi feito hoje, por assim dizer, né? Então a minha proposta, já que eu não consigo realmente viver uma vida normal, que aparentemente tem que estar em torno das coisas do Senhor,
é viver disso, me dedicar completamente a isso, sem nenhum impedimento, o tempo inteiro em torno dessas coisas e compartilhando elas. Já que não consigo mesmo pensar em mim mesmo em termos em termos de uma vida que você consideraria normal, possuir as coisas, empreender as coisas. Eu vejo um mundo no seu, por assim dizer, estamos à beira do barranco, não temos mais, do meu ponto de vista. Podemos fazer o melhor que nós podemos, naturalmente, e devemos, para tentar, sempre que puder, reverter e minimizar os danos e qualquer. Mas a verdade é essa. Não tenho tido meios, não tenho conseguido trabalhar normalmente, igual todo mundo. Não tenho mais as mesmas motivações que eu já tive. Tive grandes motivações, ter grandes coisas, fazer grandes coisas, e realmente Deus me deu condição de ter e fazer todas elas que eu pensei. Por algum motivo eu nunca cheguei até elas. Creio que Deus não me permitiu. Você sabe que o dinheiro corrompe, então, as mentes das pessoas. E eu creio que Deus tinha um propósito na minha vida, que me impediu de ter esse sucesso, porque naturalmente que Ele me tragaria junto com Ele também. E eu dou graças a Deus, porque então eu não prosperei. Os filhos de Deus não estão realmente prosperando, porque a prosperidade separa o homem de Deus. Mas seria isso. O pedido de ajuda num Pix, que eu diria para ficar fácil de decorar, a chave de Pix em Pix, @gmail.com. Facinho de decorar, copiou, colou. E você estaria naturalmente me ajudando aqui, colaborando comigo naquilo que é minha necessidade material nas coisas, no momento de aperto, por assim dizer. Claro que se isso vem a ser algo, e se é um ministério e Deus vindica isso de alguma maneira e prospera nesse sentido, temos projetos e ideias que empreender e a ideia de um grupo e como ele deveria ser, só realmente faltam as pessoas, eu creio, com a qualificação que se requer, que é o Espírito Santo, para poder crer elas e viver elas. E você sinta-se à vontade para contribuir ou não. Leia as referências bíblicas, compreenda realmente o que elas estão dizendo. Que o Senhor reparta contigo do pão da vida, que é o que eu creio que Ele faz na medida que Ele me põe aqui para falar aquilo que eu creio Ele me dá de entendimento. E repartir, que creio que de alguma maneira chega à mão das pessoas. Por algum meio elas chegam. A seguir, se me são sanadas as minhas necessidades básicas aqui, porque não tenho grandes anseios, né? Seu grande carro, suas grandes bugigangas, não tem interesse. Mas tem interesse naquilo que é o projeto de Deus, eu creio, para hoje. Comunidade e tal. Então, nesse sentido, eu estaria pensando o tempo inteiro. Inclusive, cada pesquisa, cada informação obtida foi pensada nesse sentido, eu creio que Deus me dirigindo. Então, se eu tiver condições financeiras, uma das coisas que eu pretendo fazer é verificar as tecnologias a respeito de saúde que eu cheguei e verificar a eficácia delas, comprovar elas e começar já a se beneficiar delas, ainda aqui na cidade. E é claro, divulgar elas na medida que elas são verdadeiras, divulgar elas. E aqueles que têm dinheiro no mundo, de sobra, que não sabe o que fazer com ele, devia investir em divulgar essas coisas que o Estado não vai fazer porque ele arrecada imposto por meio da doença. Não é interesse dele acabar com a doença. Acabaria também com os impostos relativos à saúde. Que a própria indústria farmacêutica não interessa, porque seria tratar todos os problemas de saúde com que ela ganha dinheiro. De modo que aquilo que é bom para o povo nunca chega à mão do povo, não tem ninguém que leva isso. Vocês deveriam fazer isso, vocês não têm dinheiro, aonde colocar o dinheiro que vocês têm que ficar tentando lavar aqui ou acolá. Uma maneira, não lave, pegue ele, põe na mão das pessoas, financie movimentos, como eles fazem lá, os grandes, arrecadando o dinheiro por meio do comércio e depois financiando, destruindo as famílias, destruindo as coisas. Vocês façam diferente, construam. Financiem aqueles que têm disposição para poder
batalhar e pleitear essas coisas, né, ter pessoas à disposição, fabricar, distribuir o menor preço possível, tal, levar as pessoas a terem saúde de verdade. Então, uma das coisas que eu pretendia fazer era pesquisar nesse sentido, entendeu? Só que ao pensar assim, você está pensando contra a grande indústria farmacêutica que está aí. E ela tem um mercado de alguns bilhões anualmente, então ela não quer naturalmente perder isso. Então vale até mesmo uma guerra, eu suponho, a respeito do assunto, para permanecer. E assim tem sido, eles têm feito uma guerra. Aquilo que não é oficialmente medicina é enxergado pelos médicos como uma coisa marginal, uma coisa que, sei lá, duvidável e que insegura, alguma coisa assim, de modo que diminuindo, né, desprezando os outros métodos de tratamento que não o convencional. Então seria uma outra coisa que eu faria, testar o Zapper, testar o ozônio, a energia escalar, testar o protocolo da doutora Uda Clark. Nanotecnologias cache consiste de partículas muito pequenas, coloides, diversos tipos de coloides. Coloides de prata, coloides de cobre, coloides de ouro, coloides de diversos tipos de coloide. Tem prometido muito. Fora as tecnologias mesmo, realmente, voltadas para o éter, que se pode usar, né, para proteger o solo de pragas, por exemplo. Olha só, as pessoas não precisavam exatamente estar bombardeando os campos com venenos. Tecnologias baseadas no éter pretendem livrar o solo dos parasitas no solo, que viriam a ser as pragas das plantas. E outras tecnologias mais que porventura eu cheguei a conhecer, achei interessante, senti por dentro que aquilo procede, é conforme se diz, realmente traz os benefícios que se diz e tudo mais, não representa um problema à saúde. Várias coisas dessas, né? Tecnologias que se pode obter para se ter uma vida muito boa, até o ponto de que minhas meditações me levaram à conclusão de que o que retém as pessoas na cidade é a saúde. Por isso sua saúde é debilitada, para que você fique dependente da cidade, porque é interesse que você venha para a cidade. Entendeu? E por meio da saúde debilitada, você fica dependente do sistema médico, que nunca te cura, porque senão você ia embora também da cidade. Mas você pode ter uma vida muito saudável no campo. Medicina de altíssima qualidade, medicina que extraterrestre, eu diria, que essa ciência aqui diz não saber nada a respeito, mas que faz muita diferença. Mesmo problemas de saúde incuráveis como câncer, diabetes, AIDS e tudo sendo tratado. Então, naquilo que me exceder, não se preocupe em pensar, bom, vai ter passado, talvez ele não esteja precisando. Eu sempre vou estar precisando porque as minhas necessidades são constantes. Mas se isso me excede, certamente não estou usando isso para benefício próprio. Mas nesse sentido eu daria, na medida que eu consigo ter meios, alcançar um pouco mais, chegar ao ponto de experimentar e poder dizer para as pessoas, falar, isso funciona, experimentei em mim. Posso dar o meu próprio testemunho de que isso é assim, 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 que tem funcionado assim, assim, assim. E divulgar para as pessoas. Entende? Inclusive como o pessoal está fazendo, que eu apreciei muito, que é eles ensinando as pessoas a fazerem. Porque essas tecnologias e coisas tais, se a ciência for explorar isso, ela quer vender, fazer disso um produto que ninguém conheça o segredo, de vender isso caríssimo. Entende? E eles estão ensinando as pessoas a terem eles próprios isso de forma fácil, eles mesmos fazendo em casa, testar tudo direitinho, mas você mesmo fazer de forma que isso não fique gerando lucros na mão de alguém, mas cada um possa fazer o seu. Isso que aqueles que querem comprar um bonitinho, feitinho, tem aqueles que fabricam também, mas que aquele que não consegue pagar o preço do. Pode fazer um simples, baratinho, não é tão organizadinho com nenhum industrial, mas funciona exatamente do mesmo modo. É proporcionar às pessoas a liberdade da sua saúde, ao invés de simplesmente escravizar eles por meio daquilo. Não, então agora sabemos como tratar a doença, então vamos justamente arrumar uma maneira de fazer isso, mas de forma que a gente ganha, que é o egoísmo que todo mundo pensa, né? Com que todo mundo pensa. E eu vejo que tem alguns que não, que se permitiram pensar além da caixinha e pensar nos terceiros e não fazerem fortuna com isso.
mas disponibilizar de forma simples, o modo simples de fazer, que qualquer um em casa consegue, para que eles também desfrutem lá. Ou então isso ficaria nas mãos dos grandes novamente, o tempo inteiro. Se nós não formos desse jeito, se nós não compartilharmos entre nós, então eles sempre ficarão detendo o conhecimento na mão deles. Bom, seria esse. E, claro, a ideia, no geral mesmo, é a própria comunidade vivendo dessas tecnologias diferentes, né, colhendo os melhores frutos, os melhores alimentos, os melhores tipos de animais, melhor saúde para esses animais. Compreende? Os melhores produtos orgânicos em tamanhos, em sabores, em qualidade, em nutricional, diferenciados. Mesmo a carne produzida, de onde poderia ser inclusive fonte de renda para a comunidade, né? Produzir algum tipo de produto diferenciado no mercado por algum valor que mantivesse o caixa, né? O caixa da comunidade, ali seria tudo da comunidade, ali não é do indivíduo ou da diretoria, e é totalmente modelada no que eu considero como igreja. Na realidade, cada indivíduo tem poder em si, não existe hierarquias. Ninguém em nenhuma posição para dizer, ah, eu estou aqui nessa posição, eu tenho o direito de receber mais do que o outro. Porque tudo ali é pensado como uma cidade. É como a Nova Jerusalém, é uma cidade. Uma cidade de cordeiros, de gente que vai para lá para não ficar devorando uns aos outros, crescendo sobre os outros, sou mais bonito, eu sou maior, eu sou melhor, minha casa é mais bonita, mais melhor. Eu fiz agora uma casa de 2 andares aqui no meio da roça, agora minha casa é muito melhor. Muito diferente, são pessoas simples, despidos dessas vaidades. Mas que interessados na comunidade e no bem-estar de todos, tudo que fazem, fazem em prol de todos. Cada um que serve na sua posição serve ao todo. E Paulo já dizia, aqueles que não trabalham que também não comam, porque tem sempre uns folgados, né? Que quer se aproveitar para estar ali de bobeira e estar ali junto no meio também. Entendeu? Mas a Bíblia já prevê isso também. Não, aqueles que não trabalham que também não comam. Cada um tem o que fazer, ora se é boa. Seria nesses termos que eu pensei em aplicar aquele recurso que chegar até a mim, para que você saiba então o destino que ele receberia e de que forma sincera que eu pretendo tratar essas questões, essas coisas, que na realidade o desejo pelas coisas desse mundo eu não tenho, mas eu tenho o desejo de fazer essa obra do modo como Deus tem me colocado no meu coração. E os meios ele me proverá. Os meios de fazer se era para ser feito, e se não, o que se vai fazer? Eu não posso fazer nada de mim mesmo. É ele quem faz a obra. Mas sabendo isso, né? Que então explicando para as pessoas como que seria. E cada um que me ajuda nesse sentido e colabora e que percebe que está colaborando na realidade com a obra que eu creio que Deus tem falado ao meu coração aqui. E você faz benefício ao que é a vontade dele fazer nos dias de hoje, e se enquadra com ela e participa até mesmo nela. Nisso eu creio que você é abençoado por crer. Ele disse, pregar o evangelho, todo aquele que crer será salvo. Se você creu, então isso é para você também. Todo aquele que crê, quando a palavra está passando diante dele e ele reconhece ela e crê ela. Cada um deles que creu lá no passado, ainda na sua cura, por terem crido o suficiente para a sua cura, até mesmo salvo eles estavam. Participaram da palavra no seu dia. Sua fé te salvou, é o que ele disse. Por você ter crido, e assim é igual ainda. Que não sou Jesus Cristo em pessoa, mas eu me reflito a Ele, eu represento a Ele, na medida que fui feito um embaixador celestial aqui na Terra. Não que eu fosse algum grande indivíduo diferente, um embaixador celestial aqui na Terra, mas cada cristão nascido de Deus é um embaixador de Deus aqui na Terra. Não porque eu sou o embaixador, sou apenas um dos muitos que Ele tem. Que são seus filhos, em quem eles habitam, e Ele habita e por isso mesmo transita por aí, comunica com as pessoas, compreende? E assim, ao fazer benefício a uma pessoa como essa, que está sob a direção de Deus, eu creio que você está fazendo benefício a ele nessa hora. E ele recebe aquilo daquela maneira, por isso ele disse, aquilo que fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. De modo que
faça bem ou faça mal, a eles estão fazendo bem ou mal, ao Senhor Jesus, benefício ou malefício da parte deles. Cada um, conforme o seu coração, reparta de boa mente aquilo que Deus tem lhe dado suficiente e supra, na verdade, aqueles que Deus também, por sua graça, tem permitido para seu propósito estarem em necessidade até mesmo para que o mundo seja julgado, inclusive, para que estejam todos inexcusáveis e sem desculpa perante Ele. Eles estão aí para que se seja ajudado. E pena nossa que nós, como instituição religiosa, definimos que isso é obrigação do Estado, isso é coisa do Estado, isso aí não tem nada a ver conosco, quando não era assim no princípio. A mensagem de Jesus Cristo falava diretamente aos necessitados do seu dia. Segue-se o mesmo ainda, que o próprio livro de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, dizendo exatamente o mesmo, porque você fez isso a mim, necessitado aí na terra. Você fez isso a mim quando você fez isso a ele, atentou à necessidade dele aí, mais do que a si mesmo e suas bugigangas. Assim, pondere cada um essas coisas, e se é o desejo, participe, contribua, colabore nelas. Porque você estaria colaborando com Deus, na realidade, na medida que está colaborando comigo. Não é minha intenção obter excessos, mas pode vir a acontecer, eu reconheço, se é que Deus abençoa isso de uma maneira fora do comum. E se isso acontece, naturalmente já deixo aqui já explicado o que são as minhas pretensões acerca desse valor, se chega a ser dessa maneira, que é justamente pôr em prática aquilo que eu creio ele tem me ensinado, que é a vontade dele que se faça. Então, nesse sentido, eu pretenderia fazer o que eu fosse fazer, sempre pensando nesses termos. Sim, cada um faça a sua escolha. E leiam, não esqueçam de ler as referências bíblicas, que eu creio tem a ver com o assunto que é o assunto desse vídeo aqui, que diz respeito a você doar, compartilhar, entende?